Já agora a fauna, a sua estrutura dos animais da Caatinga é composta por vários grupos endêmicos, ou seja, que só existe lá. Que da mesma maneira que os vegetais se moldaram para os padrões do clima local lá da Caatinga, com costumes noturnos, práticas migratórias e recursos corporais, como por exemplo a estivação, que é igual ao processo de hibernação. A diferença é que a estivação ocorre com os animais que vivem em regiões de clima quente. Não confundam as coisas. Hibernação é para os animais que vivem em regiões de clima frio. E estivação é para os animais que vivem em regiões de clima quente. Existem poucos estudos feitos com os animais da Caatinga. E os estudos que já foram feitos foram para identificar a quantidade dos grupos principais relacionados aos recursos ecológicos, como polinização e também a dispersão dos animais, sendo as aves os animais em maior número, aproximadamente 510 espécies de aves. De todas as aves, 20 já estão sofrendo com algum perigo de extinção, devido ao tráfego ilegal de animais silvestres. Como, por exemplo, a ararinha azul. Vamos ver aqui, eu tenho a imagem dela, vamos chamá-la aqui a ararinha azul. Olha só que ave bonita, gente. Que ave muito, muito, muito bonita. A ararinha azul, que foi descoberta no início do século XIX, mas exatamente em 1819. E começou a ter um sucessivo modo de extinção por efeito da destruição do seu habitat natural e também com a captura e venda ilegal de animais silvestres. Sabia-se que em 1986 já existia a última população silvestre de ararinhas azuis, que somente 3 aves. E agora, no ano 2000, há mais de 20 anos atrás, a última ave, ou seja, o macho que se conhecia, sumiu da natureza, publicando-se então como espécie extinta da natureza. Porém, ela só não foi anunciada como completamente extinta, pois sabia-se que ainda existisse mais ou menos 50 ararinhas azuis que viviam em criadouros pelo Brasil e no mundo. Por isso ela não foi declarada como extinta total. E dentro dos anos 90, o governo brasileiro iniciou um programa de manejo, de recuperação e negociação de retorno para o Brasil, de todas as ararinhas azuis que estivessem em outros países. Assim, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade fez em 2012 um plano de ação nacional para crescer a população de ararinhas azuis que estavam vivendo em cativeiro.
proteger o seu habitat e assim incentivar a inserção das ararinhas azuis na natureza. E juntamente no ano de 2016, o criador alemão Association for the Conservation of Threatened Parrots e o Instituto Chico Mendes anunciaram o projeto de reintrodução da ararinha azul, que trariam em 2020 as 52 aves que lá estavam vivendo em cativeiro. Assim, a população mundial de ararinhas azuis é agora mais ou menos de 200 aves, entre as quais 3 nasceram no viveiro de Curaçá, no estado da Bahia. E, por favor, não confundam ararinha azul com a arara azul. Não estou falando errado. O nome da ave é a ararinha azul. Essa aqui é a ararinha azul. A outra ave é a arara azul. Ambas fazem parte da mesma família, mas são espécies diferentes. As suas características, por exemplo, a ararinha azul em cativeiro chega a ter mais ou menos 57 centímetros de altura da cabeça à cauda. Tem mais ou menos 1,2 metro de envergadura de asa e pesa mais ou menos 410 gramas. Na ave adulta, o tom azul é bem mais claro na região ventral. Como dá para reparar direito aqui, o ventre da ave é bem mais claro do que o tom das asas. Aqui, por exemplo, que aqui a imagem, eu não tenho a foto dela de costas, né? Seria um pouquinho estranho tirar foto da ave de costas. Mas dá para se reparar que entre as asas, o tom de azul é mais escuro, ao contrário do ventre do animal. Entre o ventre e a cabeça, que é o tom mais claro, e mais escuro dos lados, nas costas e na parte superior das asas e da cauda. Na testa, as penas que cobrem o ouvido são acinzentados, com um tom azul. Aqui dá para ver bem. Não sei se dá para ver direitinho pela imagem aqui. Não sei se a câmera pega muito bem. Mas dá para ver que o rosto do animal aqui tem o tom de azul, já vai ficando bem mais claro, bem mais fraquinho, e entra no cinza, ficando um tom acinzentado. E o restante da cabeça e do pescoço também é um pouco azul acinzentado. O bico é um tom negro leve, um preto leve. Vamos ver a próxima imagem aqui. Essa sim é a arara azul. Então não confundam. Vamos voltar aqui. Opa, desculpa, volta. Aqui, a ararinha azul. Essa é a ararinha azul. E esta é a arara azul. Ela é totalmente azul, um tom de azul forte, chamativo. Tem um pequeno amarelo no bico inferior, um tom destacado em amarelo, e também nos olhos da ave, da arara azul. Não confundam arara azul com ararinha. Então, já a arara azul, como acabei de falar, né,
Então, as suas características são mais ou menos 1 metro de altura, da cabeça à cauda, chega a ter mais ou menos 1,20 m de envergadura de asa, e também chega a pesar mais ou menos 1,3 quilos, 1,3 quilos, um pouco mais. A sua coloração é um azul intenso, com algumas tonalidades. A base do bico e o anel ao redor dos seus olhos é um tom de amarelo-ouro. Negro na parte interna das asas e da sua cauda. E também a arara azul é uma arara grande, considerada a maior das espécies em todo o mundo. Vamos ver a próxima imagem aqui. Isso. Não é isso, mas é isso. Tem também aqui o tamanduá-bandeira. Vamos ver aqui o tamanduá-bandeira. Que eu não sei se consegue ver direito a imagem aqui, pessoal, mas esse é o tamanduá-bandeira. Tamanduá-bandeira é um mamífero com características peculiares da sua classe, como glândulas mamárias, endotérmico, é um animal endotérmico, e também com outras características. Também tem lombos e vários pelos por todo o seu corpo, como dá para se ver aqui um pouco pela imagem, sendo uma característica da ordem pilosa. E também tem, como que se diz a palavra mesmo, meio esquisita, é chinártria, ou seja, apresenta articulações adicionais, atípicas, ou seja, são articulações além do mais do que ele precisa, vamos dizer assim, em suas vértebras, sendo uma característica da superordem chinártria. O tamanduá também tem uma estrutura feita da junção do seu osso do sacro, com algumas vértebras caudais e lombares. Deixa eu ver se eu tenho aqui a próxima imagem dele. Aqui dá para ver a estrutura óssea do animal. Toda essa estrutura é chamada de sinsacro. E apesar de ser um animal grande, a sua taxa metabólica é baixa. Alimenta-se basicamente de insetos e também de sementes. Possui membros peitorais fortes, musculatura bem desenvolvida e garras fortes, ajudando na quebra de cupinzeiros, na busca de alimentos e utilizadas como defesa. O tamanduá-bandeira também tem mandíbula alongada, sem dentes, usando sua língua comprida para a captura de alimento. Basicamente, como eu falei um pouco antes, alimenta-se basicamente de insetos. O seu período gestacional é variável, chegando até 190 dias de gestação, equivalendo a mais ou menos 6 meses e pouco mais de 6 meses, 6 meses e meio mais ou menos. Após nascer, no período mamário, o filhote vive preso à mãe, sendo um animal solitário, apenas visto em dupla na época reprodutiva. Ou seja, enquanto o filhote está na fase de amamentação. Vive em regiões de florestas,
de florestas úmidas, secas, e savanas e campos abertos. É um animal de grande porte, também conhecido como tamanduá gigante, podendo alcançar mais ou menos 2 metros de comprimento e podendo pesar até 40 quilos, com pelos de coloração cinza escura, mesclada com branco e faixas pretas nas costas. Tem também o macaco prego. Deixa eu ver aqui se tem imagem dele. Aqui, macaco prego. Isso. Macaco prego. O topete típico do gênero se encontra na parte superior da sua cabeça, com coloração negra. Como você pode ver o topetezinho dele aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho mais o zoom. Deixa eu ver, que é o máximo que eu consigo, gente. Senão vai ficar muito distorcido. E eu acho que dá para ver um pouquinho melhor pela imagem, que o topetezinho dele é negro. Tem estilo de músico, todo topete. O pescoço dele também tem pelos, um pelo avermelhado, alaranjado. Aqui, como vocês podem ver aqui direito, aqui, é meio... dependendo também do período dele, né? Meio alaranjado, meio avermelhado. Possui também uma faixa pré-auricular, marrom escura, que separa a parte que cobre a sua cabeça. As cores do seu corpo variam de acordo também com as regiões em que ele vive. Mas, o de aspecto geral, de modo geral, sua cor é amarelada, com os membros tendo cor escura, tendendo ao preto, variando para o preto. Então, a lateral das suas coxas e da região inferior das suas costas é também um marrom acinzentado, e a cauda tende para o tom negro. A espécie tem dimorfismo sexual, ou seja, as suas características diferem o macho e a fêmea. O macaco prego macho adulto pode chegar a mais ou menos 3,5 kg, pode chegar a mais ou menos também a 41,5 centímetros de altura. Somente a sua cauda chega a ter 43 centímetros, pouquinho mais de 43 centímetros. São animais diurnos e arborícolas, ou seja, que vivem apenas nas árvores, basicamente nas árvores. Formam também bandos de 10 indivíduos, mas já foram registrados grupos e bandos de macacos prego de até 40 indivíduos. É uma espécie endêmica do Brasil, que se encontra basicamente na Caatinga brasileira, mas também pode ser encontrado no Cerrado brasileiro e em manguezais. Também pode ser encontrado na região centro-oeste brasileira e também visto em alguns pontos da região sudeste. E também são conhecidos por serem muito inteligentes, ao fato de utilizarem ferramentas para alimentar-se e resolverem pequenos problemas. Já os mamíferos da região da Caatinga são aproximadamente 150 espécies de mamíferos, tais quais os cientistas imaginam que seja uma quantidade bem maior, assim que aumentarem as pesquisas com roedores e também com os morcegos. Sabe-se que também vários mamíferos já estão sofrendo com
com algum perigo de extinção, e os felinos seriam os primeiros dessa lista, devido à caça ilegal que vem baixando a quantidade de animais que em certas regiões fazem parte da alimentação. Já os répteis, agora os répteis e também os anfíbios, sendo eles cerca de 47 espécies diferentes de cada grupo. Destacam-se os lagartos, que lá na Caatinga foram catalogados 44 espécies endêmicas, especialmente nas dunas do Rio São Francisco, lá no estado da Bahia. Alguns anfíbios também têm hábitos interessantes, como por exemplo os sapos da região que vêm, como eu posso dizer, eles se enterram e ficam sem comer durante todo o período da estiagem. Praticam sim a estivação. De modo geral, a variedade da fauna da Caatinga vem sendo bastante afetada devido à interferência humana sobre o habitat natural da fauna e devido à prática da caça e da pesca descontrolada e predatória, que afetam a vida dos animais, baixando o número de espécies. E para que isso não ocorra mais, deve-se proteger tudo isso, ampliando todas as áreas de proteção e fiscalização ambientais da Caatinga. Então, pessoal, vamos pensar um pouco. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo até agora. Deixe o seu sinal de ok, fico muito feliz, fiquem com Deus. Beijos e abraços. Fui!